Então, duas boas-vindas a todos. Esta é a primeira sessão de 4, como tivemos o ano passado. O ano passado foram 5, este ano só serão 4. Só há 4 segundas-feiras em outubro e os vamos fazer só 4. O tema está aí, construir a fidelidade conjugal já no namoro. Vou procurar falar até às 7h50, está bem? Para que depois, se houver alguma pergunta, para que termine impreterivelmente às 8. Também quero a ideia que não passe nem um minuto da hora. Se às 7h50 eu paro, tenho ali o relógio já para controlar e tudo. E depois, já, se alguém quiser fazer alguma pergunta, faz. Se não houver perguntas, também passamos e já vamos embora. Então, o tema da fidelidade é um tema sério. E é um tema que é bom pensar já desde o namoro. É bom perguntar-se porque que este tema está presente, digamos assim, hoje em dia, o tema da infidelidade, digamos assim. Não estou a dizer que esteja mais presente que antigamente ou não, porque eu não me lembro do antigamente, mas o que está claro é que, a partir de uma sondagem feita em Espanha, há 2 anos atrás, em que gostava de ler aqui umas palavras que resumem bem o que é que a sondagem dizia. Fizeram uma sondagem sobre este tema da fidelidade e depois a conclusão era que já não é um tema a propor aos casais cristãos, porque já isto era para o homem de antigamente, o homem moderno já não entende isto. Recentemente houve uma sondagem num país europeu sobre a questão da fidelidade matrimonial. De acordo com os resultados, 35% dos homens e 26% das mulheres reconheceram ter sido infiéis, ao menos em alguma ocasião, ao seu cônjuge, que está lá em casa. Também não estão a dizer que saíram de casa e foram embora com outra pessoa, não. Que querem manter a família que está lá em casa e foram infiéis. De facto, a proporção é bastante alta. Se é verdade ou não sei, dou os valores que tenho. A sondagem terminava dizendo que a fidelidade no matrimónio parece ter os dias contados. E até se acrescentava que hoje em dia a alta fidelidade só se encontra nos aparelhos de música, já não se encontra nos casamentos. Ou seja, a alta fidelidade é uma questão de som, já hoje em dia, já não é uma questão de matrimónio. Não sei se estes dados são fidedignos, mas o que parece claro é que muitas pessoas deixaram de acreditar na fidelidade, pelo menos até ao fim. Há muitas pessoas que veem a fidelidade como é um ideal bonito, oxalá dê certo, mas também se não der, olha, paciência, não é? O que é que nós vamos fazer? Vamos estar a aguentar-nos até ao fim da vida? Ok, estão a ver a diferença, não é? Mas tem cá uma fezada que isto é capaz de dar certo. Mas também se não der, olha, pronto, vais tu para o teu caminho, eu vou para o meu caminho e tão felizes e tão contentes. Ora, esta não é a visão cristã, está bem? Da coisa. Claro que uma visão destas põe as bases bastante movediças para que a algum momento não dê certo algo, haja alguma dificuldade e a pessoa pensa, espera lá, talvez isto não seja o meu caminho de felicidade, tenho direito a ser feliz, etc. E resolvo seguir outro caminho. É possível hoje em dia propor este ideal a pessoas normais? Claro que sim. A Igreja não cessa de repetir isto. A fidelidade matrimonial não é uma questão de estatísticas, não é uma questão de, mesmo que a maioria das pessoas não acreditasse nisto, é uma questão da natureza humana. Ou seja, o matrimónio pede a fidelidade. Aliás, o amor pede a fidelidade. Se é um amor genuíno, pede-se a fidelidade. Não só é possível, como continua a ser essencial a presença da fidelidade para que o amor matrimonial cumpra a sua grande vocação de ser de verdade para sempre. Ser fiel é a resposta que cada um de nós está chamado a dar diariamente à realidade mais grandiosa da nossa vida, que é o amor de Deus por nós. A Igreja não nos diz, em relação ao casamento, que temos que ser fiéis à pessoa com quem estamos casados somente. Temos que ser fiéis a Deus e perceber que ser fiéis à pessoa com quem estamos casados é um compromisso que temos diante de Deus, não só com a pessoa, mas temos, antes de mais nada, com Deus. Ora bem, se tudo correr bem, é lógico a fidelidade, mas se as coisas começam a correr mal, não terei o direito a ser feliz, a não desperdiçar a minha vida, já que ela é uma só. E depois, no cemitério, isto acaba tudo. Claro, com uma visão destas, a fidelidade vem abaixo. Para uma pessoa que não acredita em Deus ou não acredita na vida eterna, é difícil aceitar a fidelidade matrimonial em qualquer circunstância e quando eles já não se entendem um ao outro e já vão cada um para o seu lado. É difícil. Se tudo acaba no cemitério, isto é difícil de entender. Se tudo corre bem, as pessoas entendem. Mas se as coisas correm mal, as pessoas pensam, eu tenho que aproveitar o quanto antes, porque depois vem a morte e acaba com tudo, e eu só voltava agora a estar a aguentar esta pessoa até ao fim, coisa que já nos entendíamos, agora já não nos entendemos, etc. Este é um bocadinho ameno. Então, aquilo que explica o não entender a fidelidade, muitas vezes é aquilo que explica que as pessoas esquecem que estão aqui de passagem e que a fidelidade identifica-se com a nossa felicidade porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é fiel. E por isso nós não podemos ser felizes sem ser fiéis. As pessoas, quando casam,
evidentemente têm o propósito de ser fiéis em todas as coisas, porque hoje em dia é muito fácil não casar-se. Não é? Se antigamente havia uma pressão, hoje em dia a pessoa pode dizer assim, não vamos casar, vamos juntar-nos. Não é? Aliás, é uma coisa que não escandaliza ninguém. Eu acho que hoje em dia o que escandaliza é a pessoa decidir casar. Já? Vocês estão novo, ainda nem viveram juntos, ainda nem experimentaram. Olha que absurdo, não é? Experimentem primeiro e depois, se já houver estabilidade, então já se casam. Isto é, o que escandaliza é a pessoa resolver casar assim, sem ter vivido juntos antes, etc. Isso é o que escandaliza neste momento. Por isso não é essa pressão. Então o que é que faz com que as pessoas vão em concreto à igreja, às vezes sem pisar lá durante o ano, mas não sabe porquê, vão lá e pedem, eu quero casar na igreja. Bom, está bem, porque é o vestido de noiva e são as fotografias, mas acho que não é só isso, está bem? Eu acho que o que leva é que as pessoas dizem, não, estes senhores acreditam mesmo no matrimónio. É que hoje em dia já ninguém acredita. O próprio Estado, uma pessoa pode casar-se e 5 minutos depois pôr os papéis para o divórcio, o Estado quer lá saber, porque isso tem a ver com os sentimentos de cada um. Não é? Pelo menos as leis atuais, eu não percebo muito do assunto, mas assim falou uma pessoa que entende. Por isso, em certo sentido, se a pessoa está casada ou não está casada, ou se vai manter o casamento ou não, para o Estado é como que se fosse indiferente, porque isso tem a ver com os sentimentos de cada um, coisa que é muito falso. Porque o casamento não é uma coisa religiosa, é antes de mais uma coisa natural. E um casal constituído e fiel um ao outro e estável é o melhor Ministério da Saúde, o melhor Ministério da Educação, o melhor Ministério da Segurança Social e também o melhor Ministério do Trabalho e os outros também, está bem? E quando não funciona é que tem que se ir buscar outros ministérios, digamos assim, mas de facto as coisas mais importantes aprendemos lá em casa e aquilo que mais nos dá estabilidade é esse. Nós percebemos, mesmo desde crianças, que percebemos do amor do nosso pai pela nossa mãe. Talvez não saibamos exatamente como é que isto é, quando somos pequeninos, mas percebemos que quando eles não se entendem um com o outro, nós ficamos tensos. Há algo que se parte dentro de nós. Aliás, quando se parte um casamento, e as crianças não têm culpa nenhuma disso, podem-se partir os filhos, pode-se partir as crianças, pode-se partir aqueles que percebem desse amor. E se partem os próprios também, que um dia se comprometeram para sempre e depois afinal já não é para sempre, afinal pensei 2 vezes, etc. Afinal faço marcha atrás, etc. Todas as pessoas casam-se para ser felizes. O problema está que às vezes se esquece que há uma estreita relação entre a felicidade e a fidelidade e que uma coisa não é possível sem a outra. Isso é que já não se aceita. Isto é que acho que nós devemos meditar. Aliás, esse é o que o Catecismo gostava de sugerir 3 pontos do Catecismo que falam deste tema lindíssimos. Cada um deles muito bonito. Não é? Um é o 1611, outro é o 1648 e outro é o 2365. Mas fica gravado isto. Pois já podem ficar, depois eu repito os números. Mas diz assim, só vou citar parte dos pontos. Então, 1611 diz, os livros de Ruth e de Tobias dão testemunhos comoventes do elevado sentido do matrimónio, da fidelidade e da ternura dos esposos. O ano passado recomendei aqui que lessem o livro de Tobias, espero que alguém tenha lido, está bem? Hoje recomendo, se não leram, leiam Tobias, e já agora Ruth, também um livro lindíssimo sobre este tema, diz o Catecismo. E a tradição sempre viu no Cântico dos Cânticos, que é outro livro do Antigo Testamento, uma expressão única do amor humano, enquanto reflexo do amor de Deus. Amor, daí vem a expressão forte como a morte, que nem as águas caudalosas conseguem apagar. É uma leitura que está prevista para uma missa de casamento, não é? Do Cântico dos Cânticos, não é? Que é um poema lindíssimo que exalta esse amor entre um homem e uma mulher e que mostra que isso é algo humano e divino ao mesmo tempo. É interessante que é um poema que não cita nunca Deus e foi o poema mais comentado pelos místicos. Interessante, não é? Um livro da Sagrada Escritura que a palavra de Deus não aparece nenhuma vez, um amor humano, mas que é uma imagem também do amor de Deus por cada um de nós. É uma imagem, porque o matrimónio é uma imagem do amor de Deus por cada um de nós. Ponto 1648. Pode parecer difícil, até impossível, ligar-se por toda a vida a um ser humano. Por isso mesmo, é da maior importância anunciar a boa nova que Deus nos ama com amor definitivo e irrevogável e de que os esposos participam neste amor que os conduz e sustém e de que pela sua fidelidade podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. Ou seja, Deus dá-nos a graça suficiente para sermos fiéis, cada um ao nosso caminho, e há aqueles de vocês que Deus chama pelo caminho do casamento, que será a maioria, não é? Pois Deus dá a graça suficiente. Deus, se não seria lógico, que vos pede, se houver dificuldades, haverá sempre mais graça. Está bem? E se as dificuldades forem muito grandes, a graça será maior ainda. Já vamos ver que é bom namorar bem e pensar bem no assunto antes de comprometer-se com a pessoa. Já vamos ver isto, estamos a olhar para o namoro. Mas, uma vez casados, aquela é a pessoa correta, está bem? Já não é preciso perguntar-se como é que eu encontro a pessoa correta, já está ali, está lá em casa. Está bem?
e a perceber como é que eu amo a pessoa correta até o fim. Né? Como é que eu mantenho esse amor sempre jovem. E depois o ponto 2365. A fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada. Deus é fiel. Pela castidade conjugal, os noivos, ou os esposos, dão testemunho deste mistério perante o mundo. E depois o Catecismo sugere umas palavras de São João Crisóstomo, sugere aos jovens casados, neste caso aos rapazes, que façam este discurso às suas esposas, depois do casamento. Se alguém não sabe o que dizer depois do casamento, vai ao ponto 2365 e pode dizer-lhe o seguinte à sua amada que acaba de casar com ela, está bem? Na noite de núpcias ou no dia seguinte, está bem? Olha, desculpa lá, queria dizer-te uma coisa, já agora algumas palavras de São João Crisóstomo. Tomei-te nos meus braços, amo-te e prefiro-te à minha própria vida. Porque a vida presente não é nada e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de tal maneira que tenhamos a certeza de não ser separados naquela que nos está reservada, que essa sim que é para sempre, não é? Assim. Eu ponho o teu amor acima de tudo e nada me seria mais penoso do que não ter os mesmos pensamentos que tu. Que bonitas palavras, né? Que São João Crisóstomo nos sugere, ou aqueles que se casem, que digam à sua mulher, depois de casados, e as mulheres também podem dizer ao marido, assim, mudando o feminino pelo masculino, já está. Bem, qual é a diferença entre uma opinião e uma crença? Eu queria chegar ao primeiro ponto, né? Também isto que eu falar da fidelidade, quando estamos a pensar no casamento, e uma coisa é que as pessoas pensam quando são solteiras, depois quando são casadas. Eu lembro de uma história que aparecia aí num jornal paroquial que dizia, peraí, antes que eu escrevia aqui, não vá esquecê-la, diz assim: 2 soldados da ONU trocam impressões num teatro de guerra. Diz um: então tu porquê que te alistaste? Fundamentalmente porque sou solteiro e gosto muito de guerra. E tu? Porque sou casado e gosto imenso de paz. Se vê que a própria visão do que é paz, né? Às vezes, depois de casado, a pessoa vai pensar: eu prefiro ir para o teatro de guerra a estar aqui. Ou já o Lord Byron dizia, isto é uma frase irónica, hein? Mas que era mais fácil morrer pela mulher amada do que viver com ela, dizia Lord Byron. Bem, isto é uma frase irónica, mas é só dizer que, de facto, o casamento não é o ideal. A pessoa pode idealizá-lo, né? Mas depois, na prática, vai exigir sacrifício, vai exigir, evidentemente, entrega. Então, a diferença entre uma opinião e uma crença. Era o primeiro ponto que eu queria explicar aqui de como construir a fidelidade conjugal já no namoro. Acredito que o casamento é para sempre é uma opinião ou uma crença para ti e para o teu namorado ou para a tua namorada. Isto é bom perguntar-se. Porque uma coisa é ter uma opinião. Tenho cá uma fezada que isto é capaz de dar certo, mas se não der, vamos cada um para o seu lado. Isto é uma opinião. Admite exceções a opinião. Se nos dermos bem, está tudo bem. Se tudo correr bem, está tudo bem. E se não for necessário sofrer muito por ti, já um bocadinho vai ser necessário, mas se não for necessário sofrer muito por ti, então está tudo bem. Então eu acredito que o casamento é para sempre. Aliás, há gente que diz o amor é eterno, fundamentalmente enquanto dura. Depois, quando não dura, deixou de ser eterno. Não é? Isto é contraditório. Pelo contrário, uma crença é um valor enraizado. Não admite exceções. Caso contigo para sempre. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. As palavras que os noivos, os namorados também, mas os noivos devem meditar com calma, são aquelas mais importantes do casamento, que naquele momento eles estão tão nervosos que não pensam muito bem no que estão a dizer. Por isso é que convém meditar antes. Mas são umas palavras muito breves que fazem o casamento. Depois a troca de alianças é um sinal de que já houve o casamento. Mas o casamento dá-se no mútuo consentimento dos esposos. E reparem que a fórmula do casamento é muito breve, muito sucinta e revela logo tudo a que a pessoa está-se a comprometer. Eu, fulanito, cada um põe o nome próprio, está bem? Agora estou-me a pôr do lado do varão, depois é a rapariga que diz isto. Eu, fulanito, recebo-te por minha esposa a ti, Beltranita, ou seja, não é qualquer uma, és tu, chamo-te pelo nome, digo o meu nome, porque estou a comprometer contigo, e prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Estou casado contigo. E se tu dizes a mesma coisa, estás casado comigo. E acabou. E depois a troca de alianças é um sinal disso que acabamos de manifestar. Estão a ver? Mas aqui está a essência do matrimónio. E a primeira coisa que se promete é ser fiel. Uma pessoa casa com o desejo, com a promessa de ser fiel. Amar-te e respeitar-te. É interessante que não há amor sem respeito. Não é? É tão importante isto. Que haja respeito lá em casa, um pelo outro. Como a proximidade de marido e mulher é tão grande, então a capacidade de ofender-se é muito grande, não é? Mais ainda tem que haver um respeito mais delicado ainda.
Tem que haver essa capacidade de perdoar e de passar por cima de dificuldades, porque obrigatoriamente, quem mais te vai irritar vai ser o teu marido ou a tua mulher. Não te enganes, também. Não vai ser um chinês que está lá longe, não é? Esse não vai irritar nada. Não é? E os filhos depois lá em casa, etc. Porquê? E os vizinhos, está bem? Mas de um modo diferente. Por isso aquela pessoa que está chamada a fazer a tua vida muito feliz, também pode ser aquela pessoa que faça a tua vida mais infeliz. Por isso é que convém pensar bem e meditar na presença de Deus. Se eu tenho vocação para casar com esta pessoa tem vocação para casar comigo. E se ela e eu entendemos a mesma coisa, as palavras que vamos pronunciar. E que se é uma crença, não é uma opinião. Isto de que o casamento é para sempre. No namoro tens de descobrir se o outro pensa assim ou não. É muito difícil, não digo que seja impossível, pensar assim, deixando Deus de lado. É muito difícil. Não estou a dizer que seja impossível, mas é muito difícil. Segundo ponto, a nossa fidelidade é frágil, porque o é também a nossa liberdade. Ou seja, darmos conta de que é algo frágil, se nós tivéssemos um objeto de valor e temos um objeto de valor lá em casa frágil, nós pomos num sítio seguro e protegemos para que por um descuido não se parta. Ter a noção que a fidelidade é algo frágil é muito bom. Porquê mesmo assim? Porque é muito complicada e porque o demónio existe e tenta as pessoas e nós temos mais tendências, etc. E tudo mais, e a pessoa pode prometer e ter o melhor das intenções, mas se não luta todos os dias, pode ir perdendo o bom rumo. A infidelidade nunca acontece de repente, mas pode existir em coisas que não devia ser, depois aquilo acontece de repente. Que começa, já vamos ver também, sempre dentro, no coração, antes de se consumar exteriormente, digamos assim. Está bem? É preciso protegê-la com unhas e dentes, a fidelidade. Como ser bons guardiões de uma dádiva tão frágil como é a fidelidade? Bem, em primeiro lugar, pedir a Deus, não é? Deus é fiel e Deus nos dará as graças para sermos fiéis, mas Ele quer que contemos com Ele. Às vezes será fácil, outras vezes mais ou menos será o habitual, não é? Mas alguma vez pode se tornar difícil. Por uma série de motivos. E esse é mais um momento para recordar as palavras que disseste no dia do teu casamento, ou que dirás, porque não sei se alguém aqui já está casado ou não, mas que dirás no dia do teu casamento, e para recordar isso, né? Que vale a pena ser fiel, vale a pena. Está lá uma palavra pena, ou seja, existem penas. Existem. Eu podia dizer-te que não existem, mas estaria a mentir-te. Coisa que não convém a um padre, certo? Não convém nada. Teria que dar contas a Deus. O cara não sou, gostaria mais de ouvir. Né? Que tudo é fácil, mas não é. Exige esforço, exige generosidade. Nunca está garantida a fidelidade. Podemos perdê-la a qualquer momento, mas isso nunca acontece de repente. Tanto para as pessoas casadas, como para os sacerdotes, para qualquer pessoa. Nunca está garantida a fidelidade até o fim. É preciso lutar até o fim. Mas claro que isso nunca acontece de repente. As grandes infidelidades são precedidas de pequenas infidelidades. E uma infidelidade exterior é sempre precedida por uma infidelidade no coração. Por isso, assim como nós, quando às vezes nos sai uma palavra amarga, que ofende, não sei se vos acontece ou não, sabe que só me acontece a mim? Não, estou brincando. Mas sei ou não sei, nós podemos ter a certeza que essa palavra foi cozinhada lá dentro. E podemos ter a certeza que há algo de podre no reino da Dinamarca. O reino da Dinamarca é o nosso coração, está bem? Por isso é que azedou e o que sai cá para fora é uma palavra azeda. Pois a mesma coisa, se a infidelidade exterior é precedida de uma infidelidade interior. Por isso a luta tem que estar antes, no interior, no coração. Na memória, nos sentimentos, nos sonhos. Nos sonhos, né? A pessoa que começa a sonhar com o marido ideal ou com a mulher ideal, que nunca é o que está lá em casa, está bem? Certo? Está claro? Nunca é. Aliás, havia alguém que dizia, acho que a Chesterton dizia com ironia, mas eu não sei se é ele que dizia isto ou não, mas que casar-se é comprometer-se a permanecer com a mulher, mesmo quando a mulher ideal apareça, que evidentemente vai aparecer depois. Sim, ele assim, né? Porque não é a que está lá em casa. Porque a que está lá em casa é de carne e osso, tem defeitos, não sei o quê, e a pessoa idealiza o outro. E isto serve também em relação ao marido ideal, também, que também não existe. E que nunca é o que está lá em casa. Nunca é aquele... Porquê? Porque aquele que está lá em casa as pessoas conhecem. O namorado ideal nunca é aquele, etc. Por isso é preciso lutar no mundo interior. Quando a decisão de sermos fiéis é firme, indiscutível e inegociável, também no mundo da imaginação, as dificuldades têm os dias contados e são superadas com alegria e espírito esportivo. Uma pessoa não se assusta, a pessoa madura percebe que não controla tudo o que lhe passa pela cabeça, mas que a liberdade entra quando a pessoa começa a dialogar com coisas que sabe que são descaminho. E pode ser oxalá, não é? Como dizia uma pessoa que há uns anos atrás tinha de uma festa e havia um senhor lá muito simpático que estava a servir aqui a todos e não sei mais, e preocupados com todos e tal, e ela saiu-lhe a seguinte expressão, eu não ouvi a coisa, mas ele contava,
e eu que casei com o primeiro que me pediu. E ela assim, isto já é algo estranho, esta frase. No fundo está a dizer que a pessoa tão simpática, o que tenho lá em casa não é assim. Estão a ver? Isto já é uma brincadeirazinha, mas já está a abrir o coração. E ainda por cima está a quebrar distâncias que não se deviam quebrar. A pessoa está a brincar com algo sério. Não pode parecer uma brincadeira, mas está a brincar com algo sério. Porque casei com quem tinha casado, e uma vez que estou casado tenho que ser fiel até o fim, na alegria e na tristeza, sem idealizar o outro, sem idealizar a vida e sem idealizar a mim mesmo também. Porque a vida é como é. E olhando juntos para a meta, está bem? Porque estamos chamados a ajudar-nos um ao outro, as pessoas casadas, a chegarmos juntos à vida eterna. Não estamos chamados a desfrutar desta vida sem nenhum tipo de dificuldades, porque isso não é o casamento, está bem? Isso não é o casamento, isso não é a vida matrimonial. A vida matrimonial é percorrer o caminho. Aliás, nós fazemos referência a isso. A alegria e a tristeza também no dia do casamento. Saúde e doença. E antigamente, no ritual, dizia-se: declaras o marido e mulher até que a morte vos separe. Hoje em dia já não se fala da famigerada, certo? No dia tão bonito do casamento, mas a verdade é que continua a ser assim. Né? Eles são marido e mulher até que a morte os separe. Deixam de ser. Já são vivos. Já não acaba-se o casamento, etc. Porque o casamento é uma realidade para esta terra. Também. Não é que o marido e a mulher não estejam juntos lá no céu, perto, mas já não é uma realidade para a vida futura, é uma realidade para esta terra. A imaginação é a louca da casa, dizia Santa Teresa. E às vezes pode entrar subrepticiamente esta visão, às vezes, negativa do casamento. E também li uma história num jornal paroquial. Os jornais paroquiais não deviam publicar estas piadas, está bem? Porque não são bem edificantes, mas dão-me jeito. Diz o marido para a sua mulher: querida, lembras-te como éramos felizes há 30 anos atrás? E responde ela: mas nem sequer nos conhecíamos. Por isso mesmo. Ora, isto não convém, não é? Porque ele já está a azedar, já azedou, não é? Já diz assim: olha, quando não nos conhecíamos éramos muito mais felizes do que quando nos passamos a conhecer. Isto não é de facto, isso nem de brincadeira, está bom? Ainda por cima num jornal paroquial, acho que é melhor não publicar este tipo de coisas. Mas, quer dizer, nós fazemos piadas com o assunto, muito bem, aqui dá para contar, mas nunca se pode dizer isto lá em casa, não é? Assim como quando uma pessoa se casa, compromete-se a deixar de lado uma palavra obscena chamada divórcio. Nunca se toca a palavra divórcio. Porque não existe. Comportava uma senhora também na rádio, há uns anos atrás, uma senhora católica que estava casada há vários anos, dizia: a senhora nunca pensou em divorciar-se do seu marido? Não, divorciar não, mas matá-lo todos os dias. Mas, de facto, isto é próprio de uma mulher cristã. Não? Pensa em matar o marido, mas não divorciar-se. Sabe que é o seu caminho para Deus. Sabe que não pode amar o Senhor se não ama o seu marido, e ao contrário, o marido também sabe que está chamado a dar a vida por ela, e dar a vida não é uma coisa bonita, mas é uma coisa que exige, hein? Que exige força, que exige luta, sobretudo contra uma coisa que é o egoísmo. Em vez de pôr a outra pessoa em primeiro lugar, primeiro tem que estar Deus, não é? Mas depois, em vez de pôr a outra pessoa, pomos a nós mesmos, então, claro, começa a azedar. Humildade. Temos os pés de barro, mas se o barro se deixa impregnar pela graça de Deus, adquire a força do aço, está bem? Somos pó da terra, mas com a graça de Deus temos essa força do aço, e Deus, nosso Senhor, não nos deixa nunca. E sempre nos ajudará a sermos cheios, sempre. Por muitas dificuldades que passemos. Ainda que tenhamos, como diz o Salmo, passar por vales tenebrosos, subir escarpadas empinadas, ou cortar a cabeça de dragões infernais, né? Tudo isso, pedimos a graça de Deus para superar essas dificuldades, que em geral não serão deste tipo, tá bom? Serão mais do dia a dia. Com Deus podemos tudo, podemos ser fiéis até ao fim. Garantimos a nossa fidelidade, lutando todos os dias. Aquele que é fiel a Deus, muito mais facilmente é fiel aos outros. E aquele que é infiel a Deus, muito mais facilmente é infiel aos outros. Então uma coisa que tens que observar no teu namorado ou na tua namorada, ou na pessoa com quem pensas casar, é a fidelidade dele ou dela a Deus. Não é de Deus, etc. Isso é que tens que observar antes de tomar a decisão, né, de comprometer-te com ela ou com ela para sempre. No namoro, sendo fiéis a Deus, lutando por ter um namoro puro diante de Deus, já vimos que, interessante, que aquele ponto do Catecismo 2365 fala que a fidelidade conjugal tem intimamente unida à castidade conjugal, ou à pureza conjugal. E claro, a pureza não se vive depois do casamento se não se lutou por viver antes do casamento. E tanto num caso quanto no outro, existe esforço. É uma ingenuidade pensar que depois de casado já não é preciso esforço nenhum. É uma ingenuidade que causa bastante estragos, está bem? Sim, existe sempre esforço. Ter o coração puro, sempre. Até ao fim da vida. Quer a pessoa seja casada, quer a pessoa seja solteira, o que seja. O afã nobre de situar a gravidade do namoro acima dos sentidos, ou seja, não ficar no básico. É óbvio que há uma atração, é óbvio que há um enamoramento, mas é preciso situar isso acima. Isso, e conhecer a pessoa que temos diante e conhecê-la, conhecer os seus defeitos também, e saber como reage, o que diz e como reage, e perceber se é possível ou não
a comprometer-se com ela para sempre. Tá bem? E por isso é preciso muito diálogo. O namoro não pode estar apoiado fundamentalmente nas manifestações de carinho. Porquê? Por muitos motivos. Só vou citar um aqui. Não vou entrar noutros. Há outros motivos que já foram falados no ano passado. Mas um só. O carinho parece que resolve os problemas. Ai, aquela é um bocadinho insistentezinha, mas depois dá-me um beijo, acabou tudo. É ótimo. Aquele é um bocadinho egoístazinho, mas depois tem uma manifestação de carinho e já está. Então, de facto, o problema não desapareceu. É preciso olhar para os problemas como eles são e resolvê-los, dizer e saber corrigir um ao outro, não tudo, está bem? Deixar passar algumas coisas, mas o mais importante é saber dizer e não ter medo que o outro nos conheça como somos, porque não enganar ninguém, porque o casamento é para sempre, é preciso que a pessoa conheça as coisas boas que temos e os defeitos que temos também. Porque vai casar com uma pessoa real, não com uma pessoa imaginária. E por isso é muito importante que haja muito diálogo no namoro. E que se fale muito dos projetos, etc. Tudo isso, não é? Por isso já se está a preparar, não é? E se fala muito do casamento, evidentemente, porque o namoro é sempre uma preparação para o casamento, é tudo menos uma brincadeira. Pedi-lo a Deus com humildade e pôr os meios para a proteger. E uma coisa fundamental para proteger a fidelidade é guardar o coração. Às vezes podia-se pensar que guardar o coração só tem que guardar aqueles que já estão comprometidos. Não é? Sei lá, as pessoas estão comprometidas com Deus, não? O padre tem que guardar o coração. Isso é óbvio. Uma pessoa casada também. Mas uma pessoa solteira também, sabes porquê? Porque se tu, agora falo para as raparigas, se te apaixonas por um rapaz que é um... Desculpem a expressão que eu vou usar, né? Também, mas que é um bocadinho paravalhão, tu acabas por casar-te com ele. Porque a paixão cega. E se tu, rapaz, te apaixonas por uma rapariga que é um bocadinho piranha, desculpem, agora tu acabas por casar com ela. Por isso é preciso guardar o coração. É preciso não apaixonar-se pela pessoa errada. E esta ideia de que nós não controlamos a paixão é falsa. Olhos que não veem, coração que não sente. A pessoa tem que conhecer bem a outra pessoa antes de dar o passo de comprometer-se a namorar com ela. Porque o namoro, em princípio, ainda que isto não é o que aparece por aí nas telenovelas ou nos filmes, etc. O namoro, em princípio, o ideal é que a pessoa namore com a pessoa com quem vai casar. Certo? Porque sempre que o namoro chega ao fim, os dois sofrem. Como tal, é bom pensar bem antes de dar o passo de começarmos a namorar. Por isso é preciso ter uma amizade e perceber, ter falado de coisas fundamentais antes de dar o passo. Para que se dê o passo com muita segurança. E a partir daí a coisa é muito mais fácil. Não vais descobrir que ela não é católica, já estás há 2 meses a namorar com ela. Afinal, vais à missa ao domingo, ok? Eu pensava que ias. Ou ao contrário, não é? Ou já me digamos nada com as raparigas e dizem, ele não vai à missa, mas depois do casamento muda para pior. Mas muda. Mas não muda para melhor, certo? Antes é preciso que tenha a mesma ideia de casamento que tu tens. E depois também guardar o coração para não ter dor de dentes no coração. É uma expressão de São José Maria, mas é uma expressão muito gráfica, não é? Quer dizer, porquê é que muitas vezes rebentam os lares por aí? A maioria das vezes, eu não sou sociólogo, nem psicólogo, nem historiador, nem nada que se pareça, certo? Sou simples sacerdote, mas a maioria das vezes é que surge uma terceira pessoa que abre uma perspectiva de felicidade que a pessoa não encontra lá em casa. Porque não se soube guardar o coração, não se soube manter as distâncias e depois as pessoas ficam com dor de dentes no coração. E uma cárie no coração. Quanto mais ela vai aumentando, a certa altura o dentista já tem que arrancar o dente. E a certa altura a pessoa percebe ou muda de emprego ou acaba-se o casamento lá em casa. Mas isto só chega lá depois de muita imprudência antes. E as pessoas... Cuidado, hein? Peço desculpas de estar a ser um bocadinho alarmista, mas se tu não tomas cuidado, tu convives com mais tempo com a pessoa com quem trabalhas do que com o teu marido lá em casa, ou com a tua mulher lá em casa. Ou com o teu namorado, ou com a tua namorada, neste caso. Se tu não sabes guardar o coração e manter as distâncias, que a sociedade atual não percebe, mas há muitas coisas também não percebe e não faz falta que perceba. Tu é que tens que perceber. Podes ficar com dor de dentes no coração. Isso é uma chatice. Enquanto a dor é pequenina, vai rapidamente ao dentista. Mas depois às vezes pode ser necessário, quando o dente já está completamente podre, já é preciso arrancá-lo mesmo, porque senão vai apodrecer os dentes, etc. Mas o ideal é ser prudente e perceber o coração é preciso fechá-lo a 7 chaves e tê-lo para amar a Deus e para amar a pessoa que Deus quer que nós amemos, se Deus te chama por esse caminho. Mas guardar o coração, porque o coração é um traidor. A pessoa pode deixar-se levar. Aliás, quantas eu tinha citado aqui, mas está mais para a frente, mas há uma... Deixa-me encontrar aqui. O livro Sensibilidade e Bom Senso, de Jane Austen, alguns já terão lido. Uma boa demonstração de como no amor aquilo que se faz bem, mesmo que pareça que vai mal, termina bem. O bom senso. E aquilo que se faz mal, mesmo que pareça bem, termina mal. É interessante como todo
O livro é a base disto, que nós temos a cabeça para pensar e o coração para amar. O coração é um acelerador, a cabeça é o volante. Não convém acelerar se eu não tenho o volante na direção correta. Não vai acontecer que acelere e saia da estrada. E é interessante, o livro dá voltas a isso. Parece que a pessoa que constrói bem aquilo vai e termina bem, e pelo contrário, a pessoa que se deixa levar pelos sentimentos, pelo coração. Vai onde te leva o coração. Aliás, o livro de Susana Tamaro, que ela diz, se alguém já leu, se vais onde te leva o coração, vê lá onde é que chegas, Ela não diz que a pessoa tem que se deixar levar pelo coração, tem que pensar com a cabeça e depois, sim, amar com o coração. A imagem é óbvia, Quando nós temos o carro na boa direção, aí sim pisa no acelerador à vontade, E força. E se tens um Ferrari, pelo amor de Deus, não andes a 80 horas, porque isso é pecado, está bem? O Ferrari, no mínimo, tens que andar a 200. Porque senão para isso tinhas um outro carro. Agora, atenção, põe antes o volante na boa direção. Não pises no acelerador quando ele está apontado para sair da estrada, porque isso pode causar grandes estragos e quanto mais velocidade, pior ainda. Estragos. A fidelidade dá uma unidade à vida de uma pessoa. Pode ser difícil algumas vezes, mas é sempre nobre, meritória e fonte de uma profunda felicidade, mesmo já nesta terra. Dá unidade. A pessoa é uma só. A sua vida tem sentido. Sabe para onde vai. Não vai para um lado ou vai para o outro. A fidelidade dá essa unidade à vida da pessoa. Aliás, com o passar dos anos, os casais, quando já cumprem 50 anos de casados, eles já não ficam nervosos um ao lado do outro, está bem? Senão já teriam arrebentado tanto nervosismo. Mas eles amam-se mais do que o dia que se conheceram. E é um amor já provado. Com a fidelidade, tantos anos, com a paciência, com o perdão. E estão muito agradecidos um ao outro terem sido leais um ao outro. Estão muito agradecidos. Porque sabem perfeitamente que o outro livremente podia usar a sua liberdade de mão e não usou. E isso é um agradecimento muito grande. Mesmo que às vezes possa parecer que se amam menos, digamos assim, do que aqueles que se acabam de casar, isso não é verdade. O amor é muito mais genuíno, porque já está muito provado, está bem? Já tem muitas provas para trás. O melhor modo de guardar o coração, qual é? Pois é enchê-lo do amor genuíno, está bem? O melhor modo de guardar o coração é enchê-lo de amor. Há um ditado que diz que quando a panela ferve, nenhuma mosca se atreve. Eu penso que se entende isto, não é? Ou seja, quando o nosso coração está cheio de amor, as moscas não se atrevem. Sabemos manter as distâncias, temos de manter com naturalidade, mas sem uma falsa naturalidade, uma naturalidade pagã, está bem? Nós não podemos ser sempre o simpático ou a simpática ou não sei o que é tal, porque é automático. Com o sexo oposto somos automaticamente simpáticos e não se trata de sermos antipáticos. Mas não se trata de quebrarmos distâncias que se têm que manter, não é? A qualquer pessoa não tem que se manter. E assim não gera ciúmes também na pessoa com quem a pessoa está casada, etc. É evidente. Não dá motivos, né? Saber manter a distância que se tem que manter. Porquê? Porque o coração é frágil. Porque a fidelidade é frágil. E porque se alguém pensa que não pode perder, é um ingênuo. Lembro-me uma vez estar a contar uma historinha, mas estava a preparar um par de pombinhos para o casamento, já foi há uns anos atrás, também. E disse-lhe a essa altura, nunca mais fiz esta pergunta assim, mas tu estás disposto a morrer antes de ser infiel a ela? Eles iam casar-se também. E ele disse, Padre Rodrigo, pelo amor de Deus, eu vim aqui para que me fale do amor, não para que me fale da morte. Mas ela assim muito atenta. E foi lá, disse, sim, estou disposto, com a graça de Deus. E depois eu perguntei-lhe a ela, e ela disse mais ou menos a mesma coisa, sim, estava disposta. Mas depois, como se gerou assim um ambiente um bocadinho intenso, claro que isto é impensável por uma homilia de casamento, está bem? Mas antes convém falar disto. Uma homilia de casamento é tudo para tirar o lenço e emocionar-se, como é óbvio. Mas antes, já se disse as coisas claras, porque senão não se preparou bem as pessoas. Mas ele estava tão ensinado que, Padre Rodrigo, eu agradeço muito que nos diga isto, mas nós nos amamos tanto que esse problema nunca se vai pôr. Ela até ficou emocionada com as palavras dele. E ele disse, olha, não só se vai pôr, como oportunidades para serem fiéis um ao outro não vos vão faltar. Isto é o realismo puro e duro. Esta é a vida, está bem? O casamento não é sempre um êxtase constante. Não vos vão faltar. É preciso defender esse dom com unhas e dentes, quando a pessoa está entusiasmada, a pessoa não está tão entusiasmada, porque esse é o dom que nos faz felizes por definição, né? Permanecer no caminho que conduz a Deus. E o caminho que conduz a Deus é sempre o caminho da fidelidade, sempre. A fidelidade é a vocação de cada um de nós. Né? A vocação matrimonial. Nós temos que perguntar-nos diante de Deus, esta pessoa foi criada por Deus para mim, devo casar com ela? A quem é que devo fazer esta pergunta? Pois devo fazer esta pergunta a Deus, Nosso Senhor, a Jesus Cristo, Deus feito homem, na minha oração. Devo pensar nisto com calma. Devo fazê-lo no silêncio da minha oração e deixar que Deus responda. Porque às vezes as pessoas enganam-se. É óbvio que quando duas pessoas estão a namorar, gostam uma da outra. Mas isso não basta para casar. É preciso que as coisas mais importantes estejam de acordo
E é preciso que, sim, que se há situações tensas que não sejam habitual, não é? Se estão constantemente a discutir, não podem pensar que depois do casamento isto vai ser um mar de rosas, porque o assunto piora. Então é preciso, diante de Deus, perguntar-se e não ter medo que, desculpem lá dizer isto, mas é melhor estar solteiro do que mal casado, está bem? É mesmo assim, pois a pessoa não vai casar com a primeira pessoa que aparece. Porquê? Porque é algo muito grande. Porque não é a mesma coisa entregar algo do que entregar-se completamente. E por isso é preciso pensar nisto. Eu posso deformar a minha visão da realidade. E está muito na moda fazer isto. Hein? Está muito na moda a pessoa dizer eu acho que isto é assim, eu acho que isto é assado. Deformar a visão da realidade. Mas a realidade não se deforma. A realidade não se deixa manipular. A mentira é algo que não corresponde à verdade ou que não é a realidade. E se esta pessoa não me convém, por muito que eu me convença disto, ou que eu acho que sim, não não muda a realidade. Por isso é que eu já vos disse, é bom pensar bem antes de começar a namorar, porque depois de terminar um namoro é algo duro. Mas para isso está o namoro. Para que se diga, não dá, ou sim dá, então é o casamento. Se uma pessoa não me convém, por mais que eu queira convencer-me do contrário, continuará a não ser conveniente para mim, por muito católico praticante ou católica praticante que seja, está bem? Certo? Que é uma coisa boa, não é? O tempo dará razão à realidade e não à minha montagem mental, por muito bonita que ela seja. Eu refiro-me à montagem mental, mas também pode-se referir tanto ao rapaz quanto à rapariga, uma vez a namorar. Por muito bonita que seja a montagem mental, o tempo vai dar razão à realidade, não à montagem mental. Por isso, não enganar-se. Por isso é tão importante o ser muito sincero com Deus. Ser muito sincero com Deus. E tomar a decisão de comprometer-se para sempre diante de Deus com calma. Às vezes as pessoas dizem, bom, como vamos marcar o casamento para daqui a um ano, não há problema que ainda tenho tempo de pensar. Não tens tempo nenhum. A partir do momento que o casamento está marcado e as pessoas sabem, tudo converge para lá. Por isso, a decisão tem que ser tomada pelos dois, com calma, na presença de Deus, e depois a partir daí, pronto, a partir daí que se comunica não tem então, pronto, já caminha para lá e só se faz marcha atrás, surge um elemento completamente novo, ou que não se estava à espera, ou que seja também, que, né, mas evidentemente já não é, e não é no dia anterior que a pessoa vai estar a pensar, será que casa ou será que não casa? Vou-vos contar uma história que aconteceu, não foi aqui, mas foi no outro país que vi, um amigo meu que ia a um casamento, e depois quando voltou disse, então que está o casamento? Epá, não houve casamento. Como não houve casamento? Pois é, a noiva ficou uma pilha de nervos, telefonou para lá e eu não sei se teve casar. Caos total, não se pensa isso no dia, não é? Presumo que já se tenha pensado antes, não é? E que nessa noite anterior se tomou alguma coisa para dormir bem, porque senão a pessoa não dorme, não é? Porque está nervosa, porque está tensa, o que seja, não é? Pronto, depois, mais tarde, peço desculpas de contar assim histórias tão pouco edificantes, mas eles voltaram a casar 3 meses mais tarde, só que desta vez só com 2 testemunhas, e nada de stress, está bem? Mas de facto, é um assunto sério, estavam todos convidados lá. E podia ter acontecido ao contrário também. Disse a noiva, mas podia ter sido com o noivo. Por acaso a história que eu vi foi com a noiva, mas o noivo já estava lá à espera. Bem. O casamento e a passagem do tempo. Então, cuidado que o tempo pode azedar o coração. Né? É a mesma coisa no namoro. Se não estão a cuidado, ou seja, é preciso o namoro ter os seus timings, como esse livro tão bom, Namoro Cristão, fala disso. Né? Então pode azedar. Tinha aqui mais uma história para contar, melhor duas. Um casal que já azedou, reparem só. Um casal viajava de carro numa estrada no interior e há vários quilómetros sem dizer uma palavra. Uma discussão anterior levou-os a um impasse. Nenhum dos dois queria dar o braço a torcer. Cá está o orgulhozinho, que é o pior inimigo da paz matrimonial. Quando passaram por um grupo de mulas, cabras e porcos, o marido perguntou sarcasticamente à sua mulher: são teus parentes? E ela respondeu: sim, são os meus sogros e os meus cunhados. A falta de respeito começa sempre pelas palavras, hein? A violência começa sempre pelas palavras. Há palavras violentas. Dizer isto à mulher, são teus parentes, isto é violento. E a resposta também o é. Está bem? Por isso, cuidado, a violência, antes de ser física, é psíquica e é verbal. Por isso, o respeito está nas palavras. Está nas palavras. Né? Em primeiro lugar, depois nas atitudes, sem dúvida nenhuma. É preciso controlar as palavras, o que se diz. Reparem, dou-vos um exemplo. Não é? A mulher já disse ao marido que ele deve chegar a casa a horas. Ele nunca mais chega a casa a horas. Não é? E então um dia ele chega a casa à tarde e ela diz-lhe a seguinte frase: arranjaste outro ou quê? Então, esta frase procede de que ela está nervosa, está tensa e ela não está a falar com objetividade. Mas ele pode entendê-la com objetividade. Isso ofende muito. Certo? Isso ofende muito. E ao contrário, pode ser assim. Parem, não se brinca com isto. Uma coisa é dizer, tens de chegar a horas, mas outra coisa é dizer algo que ofende. E esta frase ofende. Estão a ver? Mas é que eu estava nervosa. Atenção, que isso ofende. Eu estava nervoso. Pois é.
é que depois as palavras guardam-se lá dentro e as pessoas ficam ofendidas, evidentemente. Por isso é tomar muito cuidado com as palavras. Mas é a manifestação de respeito, é o modo como utilizamos as palavras, evidentemente. Não é? Outro caso de azedume no casamento. O marido, ao despedir-se da mulher, disse-lhe: querida, enquanto eu estiver em viagem, como é que queres que eu te mande notícias? Por telefone, e-mail ou fax? De preferência por transferência bancária. É a pessoa que já desistiu, né, do casamento, já diz: bem, isto já não há nada. Desde que ele me dê dinheiro para gastar em coisa, já está tudo bem, o resto já isto não pode ser, não é? Já um casamento azedo. Bom, o amor é como o pão. Se não é do dia, fica duro. Está bem? É assim, não é, nós devemos dizer: já comi o pão de hoje, tá, e bom, amanhã temos que cuidar sempre desse amor até ao fim da vida, está bem? Tanto no namoro como depois no casamento. As etapas do matrimónio também são etapas do namoro. Há uma atração, evidentemente, há um enamoramento, há um amor maduro e há um amor de benevolência. Tudo isto, acho que de algum modo o namoro está chamado a passar, mas no casamento isso é super claro. Está bem? Então é super claro que é assim, né? Não basta a atração, é o primeiro, depois vem o enamoramento e depois vem só tu, para sempre aconteça acontecer, mas depois aquilo amadurece, porque aquilo que a pessoa idealizou nunca é os sonhos que tem, nunca se tornam exatamente a realidade, e não há príncipes encantados e cavalos não sei o quê, e não sei mais tal, histórias, essas histórias que geram 3 a 4 suspiros por página, não são nada boas, está bem? Porque isso não é o amor verdadeiro, isso é um amor falso, é um amor cor-de-rosa e que causa grandes males, porque a pessoa vive num mundo que não existe, e depois quando chega à realidade vê que ela é como é, também, é como é. O Papa Francisco diz que são necessárias, está o cuidado com as palavras, diz o Papa. E a famosa audiência que o Papa disse: com licença, obrigado, perdão. Palavras fundamentais no lar, palavras fundamentais no namoro também. Numa casa onde não se pedem desculpas, começa a faltar o ar. As águas estagnam, começam a encher-se de bichos e de sujidade. É preciso pedir desculpas. Desculpa lá, mas eu não te ofendi nada. Então não peças, então não digas. Não. Se não te ofendes, não pedes. Pede. Não é preciso te ajoelhares diante dela, beijares a mão, dizer eu nunca mais. Não é preciso. Mas pede desculpas. Ou ao contrário, pede desculpas. Porque isso dá muito valor. E isso, inclusive, pode aproximar um mais do outro, já no namoro. Mas não dizer, não, eu não peço, mas depois passa um dia, depois o assunto resolve-se, etc. Não faças isso. Porque não se resolve nada. E aquilo fica lá. Mas também é bom para o casamento, também para o namoro, mas uma má memória, não é? Quando há dificuldades, não ir lá buscar os trapos sujos que estão lá para trás. E porque tu uma vez disseste isso, porque tu uma vez não sei o que mais. Se está perdoado, está esquecido. Está nas mãos de Deus, etc. Mas cuidado, hein? Porque aproveitar as circunstâncias para guardar uma lista de agravos, né? Amor e bom humor permitem afastar-se de uma pretendida e ao mesmo tempo inalcançável perfeição. O outro não é perfeito. Ainda que o enamoramento segue um bocadinho, está bem? Às vezes um bocadão. O outro não é Deus. Não te pode encher completamente o coração. E não há nada de estranho nisso. É a realidade, é mesmo assim. Tu e eu estamos criados para amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro é um caminho para Deus. Por isso, ter esta ideia claramente faz com que não tenhas nenhuma decepção. É que eu descobri que ele tem defeitos. Eu descobri que ela tem defeitos. Pois é. Olha, é melhor descobrir isto antes, está bem? Não foi o balde de água fria. Não idealizar o outro, não idealizar a vida matrimonial e não idealizar-nos a nós mesmos. O orgulho ferido é o cancro número 1 de um casamento. O orgulho ferido. Os ressentimentos. Né? E do namoro também. Né? Se a pessoa não consegue perdoar, não consegue esquecer, não consegue dizer que acaba o namoro. No caso do casamento não é assim. Mas é preciso ter essa capacidade de perdoar, né? De esquecer e que se peçam perdão um ao outro. E na dúvida, já dizia um autor inglês, na dúvida que o marido assuma as culpas. É o que lá diz. Não, acho que é uma atitude de cavalheiro. Tá bom? Na dúvida. Mas não aparece na Sagrada Escritura tal afirmação. Porque cada vez que marido e mulher discutem, o marido não tem razão. Isso não aparece, facilitava muitas coisas, ou a mulher não tem razão. Mas na dúvida, cavalheirescamente, ele assume. E ela diz, não, sou eu a culpada. E pronto, e já ficam muito mais amigos um do outro, e já não querem lá saber de quem é a culpa um do outro, e já amam-se mais do que antes, porque é um amor já provado com esse perdão. Cuidar do coração como algo sagrado, porque o é. Em muitas ocasiões será necessário navegar sem vento, ou seja, sem sentimentos. Isso não significa que falta amor. Mas o amor não pode apoiar-se nos sentimentos, porque os sentimentos são como o vento, ora sopram para um lado, ora sopram para o outro, ora não sopram, não se pode apoiar. Né? Aliás, ninguém faz uma declaração de amor, amo-te enquanto me sentir bem ao teu lado, não é? A pessoa pensa logo, enquanto te sentes mal, o que é que fazes? Não é? Não é isso que nós dizemos, ou que vocês vão dizer no dia do casamento. Não é?
E depois ajuda muito a olhar o passado com agradecimento, sermos agradecidos. Vamos ver isto no Evangelho do próximo domingo, aqueles 10 leprosos que Jesus cura, e só um volta a agradecer. Como às vezes nós somos ingratos, né? Com Deus. E só nos lembramos de Deus quando há dificuldades, e nos lembramos de tanta coisa boa que temos para agradecer a Deus. E que a nossa vida, se tem cruz, não é uma cruz constante. E que, em geral, as pessoas à nossa volta têm uma cruz muito mais pesada que a nossa. Começando pelo marido, pela mulher, ou pelo namorado, pela namorada. Se pensamos assim, isto ajudará muito. Ajuda muito a olhar o passado com agradecimento, o presente com determinação e o futuro com esperança. Ajuda a viver uma entrega em plenitude. Bem, resumindo, que está na hora, agora sim, como construo a fidelidade conjugal já no namoro? Pois eu pus aqui 5 coisas a modo de resumo. Primeiro, se me convenço profundamente de que, quando caso para sempre, aconteça o que acontecer, e no namoro estou seguro de que ele ou ela pensa do mesmo modo. Segundo, se não me esqueço que a minha fidelidade é frágil, necessito contar com a graça de Deus e guardar o meu coração com unhas e dentes, sem medo às vezes de parecer um bocado exagerado. Às vezes a pessoa guarda o coração com delicadeza e diz, que exagerado, tranquilo. Há uma história no Ana Karenina, o casal Kitty e Levine, que eles estão a oferecer uma festa. E há um convidado que se está a meter com a Kitty. E o Levine está a ficar nervoso, não é? Porque é medo dele. Mas diz-lhe um outro ao lado, não, isto é costume na Rússia. Se não se meter com a tua mulher, não tem de elogiar dizer que tens uma mulher bonita. Então ele levanta-se e quer lá saber dos costumes da Rússia. Tu, fora daqui. Põe o convidado de fora e depois mais tarde eles falam um com o outro e dizem um para o outro, queremos lá saber dos costumes da Rússia. Tu estavas-te a sentir mal, eu estava-me a sentir mal, por isso os costumes da Rússia que se arranjem. Já não me lembro da expressão. Estão a ver? Isto é coerência. Ai, que é costume. Isso é importante para guardar o coração. Sem querer ser sempre o simpático ou simpática, está bem? Não quebrar distâncias que tem que se manter, sobretudo no local de trabalho, nas pessoas com quem convivemos mais habitualmente, porque, claro, as pessoas com quem se pode prender o coração. Isto é tão óbvio que até nem convinha dizer, mas já agora digo, está bem? É óbvio. Terceiro, se luto todos os dias por ser fiel a Deus e ao cônjuge, ou ao namorado ou namorada, também no mundo interior, imaginação, memória, sonhos, então será muito mais fácil, evidentemente, garantir essa fidelidade exterior, porque é precedida de uma fidelidade interior. Cuidado com a mística do Oxalá, não tivesse casado, Oxalá, não tivesse não sei o quê, Oxalá. Quarto, se não me esqueço que o melhor modo de guardar o coração é enchê-lo do amor a Deus e ao cônjuge, evitando assim, com o passar do tempo, murche o amor da juventude, está bem? Não deixar que o amor murche, não é? Que, por falta de emprego. E quinto, não usar nunca a palavra divórcio, nem de brincadeira, porque quando se comprometeu para sempre foi a dizer definitivamente que é contigo para sempre. Aconteça o que acontecer, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, palavras que devíamos saber de memória e repetir todos os dias, podemos repetir todos os dias, né? A pessoa amada, pelo menos interiormente, uma jacuatória, uma oração, as palavras que dissestes ou que vais dizer um dia no casamento. Não tenho mais nada para dizer, exceto agradecer a vossa atenção, está bem? Bem, são 7h53. Temos 7 minutos, mas só se houver alguma questão, se não houver, vamos terminar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pronto, então eu faço uma pergunta. É aqui num papel que não me deu tempo de usar. Então eu faço uma pergunta. Porquê que viver juntos não ajuda a preparar o casamento? Porquê? Aliás, está na moda a pessoa a compreender que se não vive juntos antes do casamento, pois até é uma irresponsabilidade, tá bom? Então, porquê que viver juntos? Até eu respondo à pergunta que me fiz a mim próprio, está bem? Você, padre, porquê que viver juntos não ajuda a preparar o casamento? Uma vez que tem lógica, repare. A pessoa vive juntas, experimenta, vê se está certo. Se não dá certo, vai cada um para o seu lado, não aconteceu nada, é mentira. Aconteceu algo já, certo? E isso afeta. Viver juntos antes do matrimónio contribui para que o casamento seja muitíssimo mais frágil. Esta afirmação está muito bem estudada e documentada e certificada, está bem? Isto é uma afirmação científica, está comprovada assim. Porquê que isto acontece? Qual é o motivo dessa maior fragilidade? O motivo mais profundo é que se a pessoa opta por isso, não está a ser fiel a Deus, está bem? Se não está a ser fiel a Deus, é difícil que depois seja fiel ao outro. Ainda que a pessoa pode se arrepender e voltar para trás e reconstruir algo, mas ver isto como uma boa preparação para o casamento, não é. Já sei que isto é super politicamente incorreto, mas é preciso dizer as coisas politicamente incorretas porque é assim mesmo. Um professor de filosofia da Universidade do Texas recorda que existe uma diferença essencial e radical entre casar-se e juntar-se. Aliás, há um autor por aí que escreveu um livro chamado assim, né? Casar-se ou juntar-se. Diz ele,
O que procuram as pessoas que se casam é precisamente isso, adquirir um compromisso para sempre. Pelo contrário, o que procuram as pessoas que se juntam é diametralmente oposto, não ter nenhum compromisso, pelo menos para já. Além de que está estudado que quando se juntam, em geral, a rapariga tem muito mais esperanças que ele dê origem a um casamento do que o rapaz. E também está estudado que se juntam porque ela tem medo de não ser amada e ele tem medo ao compromisso. Eu não estou a dizer que seja sempre assim, mas está estudado que estes são os motivos mais profundos que o levam a tomar essa decisão de juntar-se antes de se casar. Ora, como é que a ausência de um compromisso pode ser uma boa preparação para um compromisso definitivo, não é? Certo? É contraditório. O facto de que no futuro de uma relação provisória seja incerto, dado por assente que não é para toda a vida, faz com que os dois tenham muito menos incentivos para investir nessa relação. O que, por sua vez, aumenta o grau de fragilidade desse relacionamento. Porquê que eu me vou entregar totalmente a ela ou a ele se eu não sei se ele vai permanecer fiel para mim? Então vou esperar a ver o que é que acontece, não é? Ora, isto gera na relação já uma fragilidade. A insegurança dessa relação experimental acaba por cristalizar num estilo de vida calculista. Se no final decidem que a sua relação experimental chega ao casamento, coisa que na maioria dos casos parece que não acontece, mas isso não me dedica à estatística, o hábito calculista pode-se manter de um modo subtil. Também existe um grau diferente de consciência de uns e outros quando chegam ao casamento. Para os que não vivem juntos, em geral, casar-se costuma ser uma decisão muito pensada e ponderada. Pelo contrário, entre aqueles que vivem juntos é muito frequente o tender a deslizar para o casamento, ir deslizando para lá, mais como fruto de uma certa inércia, ou porque surgiu um filho, ou porque os familiares estão a fazer pressão, o que seja, do que por uma decisão consciente e livre. Que é exatamente essa consciência que nós temos de ter tomado uma decisão consciente e livre, que ninguém nos obrigou, que meditamos nela antes e que depois dissemos ela no dia, que nos dará uma grande segurança de que o meu caminho é mesmo por aqui. Isto não foi mais